Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Vinícius, me descrevo como uma pessoa de 1,76 m de altura, eu tenho cabelo preto, sou descendente de japonês, cuja cor da pele é amarelo, e uso óculos. E juntamente com, Olá, eu sou o Davi, tenho cabelo levemente ondulado, sou descendente de italiano, eu tenho por volta de 1,90 de altura, peso 80 quilos, tenho a pele branca. Eu sou o Denilson, eu tenho 1,77 m, eu sou descendente de polonês, então sou loiro de pele branca, com um detalhe de uma mecha branca no cabelo. falaremos sobre a agrofloresta. Nós somos alunos do curso de Agronomia da Universidade Federal do Paraná, e esta apresentação está sob orientação da professora Rosemary Gaspar. Slide 2. Para o desenvolvimento deste videocast, consultamos o engenheiro florestal Jonas Eduardo Biatin, que é extensionista pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, conhecido como IDR, e tem experiências e trabalhos envolvendo produtores rurais com o sistema agrofloresta, além de manejo florestal da erva mate e pinheiro enxertado e ciências do solo. É graduado pela Universidade Federal de Santa Maria, possui mestrado e doutorado na linha de pesquisa, cujo tema é conservação da natureza. Próximo slide. Bom, vamos definir o conceito de agrofloresta. O Jonas descreveu agrofloresta como um sistema que engloba as espécies agrícolas com espécies nativas. Então, a função principal desse sistema é usar a dinâmica da natureza, isto é, o funcionamento de floresta nativa, mas paralelamente aliando com produtividade agrícola de forma biossustentável, de modo a agredir menos o meio ambiente. Próximo slide. Bom, em relação aos benefícios, o extensionista descreveu uma redução de uso de pesticidas e adubos químicos, uma vez que houve uma redução de incidência de pragas e doenças, que mais para frente da apresentação o Davi irá descrever melhor sobre os agrotóxicos e a sua relação com o sistema agrofloresta, e os resíduos produzidos pela floresta, como a serrapilheira, que funciona como adubo orgânico, que seria matéria orgânica. O componente florestal ajuda também a reduzir a perdas de água e umidade, uma vez que ele extrai das profundezas, né? O componente arbóreo, ele extrai das profundezas a água, né? E através do processo de transpiração, ele umedece, ele aumenta a umidade do ar, do sistema. Algumas árvores também funcionam como escudo para ventos, portanto, eles diminuem os impactos dos ventos às plantas de interesse agrícola. Com a agrofloresta, o produtor também poderá diversificar sua produção em mais de uma cultura. Poderá trabalhar com kiwi, com milho e leguminosas, por exemplo. Próximo slide. Bom, com a agrofloresta, o produtor também não precisará utilizar muito dinheiro, não precisará investir muito. Então, a agrofloresta tem um baixo custo de implementação. O produtor também poderá fazer consorciamentos, integração de integrações produtivas, então ele poderá fazer o consorciamento entre as espécies nativas e constante desenvolvimento, e também tem constante desenvolvimento tecnológico na área, ou seja, a agrofloresta ele é alvo de linhas de pesquisas e estudos de institutos públicos como o próprio IDR e universidades públicas. Bom, falando sobre a estagnação e expansão das agroflorestas, seguindo o Jonas do IDR, as agroflorestas no Paraná vêm avançando principalmente em regiões como o litoral paranaense e o Vale do Ribeira, onde existe uma preocupação maior com conservação ambiental e recuperação de áreas degradadas. Ele comentou que nessas regiões muitos produtores e projetos já adotam sistemas agroflorestais por combinarem produção agrícola com preservação da Mata Atlântica. Jonas também destacou que, apesar desse crescimento, a agrofloresta ainda avança de forma lenta em outras partes do estado,
principalmente devido ao predomínio da agricultura convencional. Segundo ele, os produtores que aderem aos sistemas agroflorestais geralmente possuem uma visão mais voltada à sustentabilidade e à conservação da natureza, e não apenas o aumento da produtividade. E em relação ao agrotóxico, mais especificamente, nos sistemas agroflorestais, o uso de agrotóxicos normalmente é reduzido ou até evitado, segundo Jonas. Isso não acontece apenas por uma questão produtiva, mas principalmente pelos princípios de conservação adotados por quem trabalha com agrofloresta. Muitos produtores que aderem a esse sistema têm uma preocupação maior com o equilíbrio ambiental, a preservação do solo e da água e também da diversidade. A diversidade de espécies presentes na agrofloresta também ajuda naturalmente no controle de pragas e doenças, diminuindo a necessidade de produtos químicos. Além disso, os sistemas agroflorestais buscam uma produção sustentável e integrada com a natureza, valorizando as práticas de manejo ecológico e conservação ambiental. Jonas afirma que a maioria dos que adotam agroflorestas como meio produtivos tendem a produzir orgânicos, pois a combinação das diversas espécies acaba não permitindo fazer a aplicação de veneno sem antes ver se irá afetar toda a cadeia de plantas ali presente. Reforçando também que agroflorestas não necessitam obrigatoriamente do uso de venenos. Falando sobre problemas e dificuldades, Jonas enfatizou por mais de uma vez que o maior problema dentro desse sistema é a falta de mão de obra, seja para implementar o sistema ou para manter e trabalhar dentro dele. Não há muitos trabalhadores aptos a lidarem com isso, visto que exige um grau muito elevado de conhecimento sobre as espécies que estão sendo utilizadas. Na mesma linha, geralmente, também não há auxílio de técnicos, justamente pela falta desses conhecimentos específicos. Mesmo com o IDR estando presente em todos os municípios do estado, direta ou indiretamente, nem sempre há técnicos capacitados a lidar com as especificações de uma espécie mais impopular que esteja sendo usada. Este não é um sistema muito popular, visto que grandes corporações não têm interesse nisso. Aparentemente, não é um sistema que apeteça o interesse das empresas, seja pela circulação de dinheiro, por ideais ou por questões jurídicas. O trabalho dentro desse sistema é contínuo e com pouca mecanização, o que geralmente faz as pessoas se assustarem com a ideia e não adotarem. Tem aquela ideia de que a pessoa não pode ser escrava do próprio serviço, e as pessoas acreditam que dentro da agrofloresta apareça dentro desse mesmo contexto, o que é um problema, tende a não popularizar a ideia. E também por ser um trabalho mais pesado, sem a mecanização, as pessoas tendem a evitar. Também podemos destacar a produção de baixo valor agregado, por assim dizer, que é sendo produção primária de frutas, legumes, madeira, não tem muita industrialização diretamente em cima disso, o que faz com que o produtor tenha que vender os produtos por um preço mais baixo. Conclusão, olha, o que podemos concluir sobre a agrofloresta, segundo a visão de Jonas, é que é um método muito conservacionista, que tende a devolver para a terra o que foi tirado dela e mas ao mesmo tempo produzindo o que é necessário sem criar nenhum tipo de deficiência ou escassez no local de trabalho. Faltam incentivos, seja para popularizar o sistema ou pelo próprio preço de venda dele, não há muito incentivo governamental em cima disso. A ideia de ser um trabalho contínuo geralmente faz as pessoas se assustarem, como mencionado, e não aderirem ao sistema. Mas ainda assim faz com que a qualidade de vida de quem adere a ele seja elevada, visto que está colocando um alimento de qualidade na mesa da família. Então, é diretamente um modelo de sustentabilidade que adequa uma qualidade de vida decente com uma produção conservacionista. Obrigado pela atenção de todos.